As 13 razões apontadas não respondem, não explicam o suicídio da Hannah, né? No conjunto, talvez sim, pelo seguinte, ó, a Hannah, se vocês observar, ela queria desde o início provar que as pessoas agiam mal com ela e eram más. E ela consegue demonstrar isso. Até se usava, não me lembro se na física ou na química, CQD, como queríamos demonstrar. E ela consegue demonstrar isso, né? Ela força as situações para isso. Veja bem, a Anne em momento nenhum ela queria ajuda para a situação que ela estava vivendo, né? Ela interpretou as primeiras agressões que ela sofre psicológica de uma maneira mais forte que a maioria interpretaria. Esse é um outro fato que a gente pode comentar. Por que uns jovens reagem de uma maneira frente ao bullying e outros de outra maneira, né? Ela reagia de uma maneira muito sensível àquilo. E ela vai, inclusive, negando o auxílio daqueles meninos e meninas que, em determinado momento, tentaram ajudar ela. O Clay, que é o que narra a história, né, ele tentou várias vezes ajudar ela, e ela nunca aceitou, né? Por coisas que o Clay nem sabia o que, ela ficava magoada com ele, né? Quando ela vai procurar o conselheiro da escola, ela vai com um gravador para provar que o conselheiro não a ajudou e que o conselheiro agiu mal. Ela não vai lá e se abre para o conselheiro e pede ajuda. Não, era mais uma etapa para ela demonstrar que as pessoas eram ruins. Ela não procura ajuda dos pais dela, que eram pessoas ótimas, razoáveis, interessados nela. Ela não conta nada, né? Então, o que faltou no roteiro, para nós podermos entender melhor o que o filme se propunha, era a história prévia da Ana, para a gente entender por que naquele momento da vida dela, naquele colégio, ela está com esta intenção, consciente ou inconsciente, né, de demonstrar que as pessoas agiam mal e eram más, culminando até com o suicídio dela. O Clay entra na versão dela. O Clay também passa a achar que todo mundo não prestava, né? E ele quer punir todo mundo, né? Ou seja, ele entrou nesse sentimento que a Ana tinha, né? Ele entrou. No final parece que ele sai um pouco disso, mas bem no finalzinho, né? Então isso é que me chamou a atenção no filme, né? Não vou dizer que seja erro do roteiro, às vezes o roteirista e o diretor querem provocar até esse tipo de discussão, de conversa que nós estamos tendo agora, né? Mas se nós passarmos para a vida real, né, é possível acontecer algo assim? Mas está nos faltando esses dados, né, que explicariam melhor do porquê que a Ana adotou essa conduta. Ela não é uma vítima, né, e ela passa a ideia de que ela é uma vítima. Então eu acho que a série ela é boa se for discutida depois. Se os jovens que assistem discutirem entre eles, discutirem com seus pais, discutirem com seus professores, né, aí ela é enriquecedora. Mas se não for discutida, talvez ela possa até atrapalhar alguns, né, à medida que não vão percebendo esse jeito da Hannah e não vão percebendo que de fato não era uma saída. Eu diria assim, ó, as pessoas elas teriam que ficar chateadas com elas mesmas, porque elas, em determinado momento, elas não agiram mesmo bem com ela, uns menos, outros mais, né? É o bullying, né? Eles podiam refletir sobre isso. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas teriam que ter claro que não foi isso que levou a Hannah ao suicídio, né? Nenhum tem um poder por aquelas atitudes, nenhuma daquelas atitudes levaria uma pessoa ao suicídio, né? Eu acho que essa seria a visão realista, assim, né? Aqueles que começam a achar que eram responsáveis pelo suicídio é porque entraram no jogo psicológico da Ana, né?
Eu penso que é um tema do momento, né? O tema do bullying é um tema do momento, né? E o suicídio sempre chama atenção. Então, e é também um tema do momento, à medida em que o índice de suicídio, infelizmente, vem aumentando, em adolescentes especialmente, né? Eu acho que por isso chamou atenção. E também eu acredito que ela foi bem feita, assim, ela vai nos envolvendo, vai nos atraindo, né? Tem alguns capítulos que é meio cansativo, mas meio repetitivo. Mas no geral eu acho que ela foi muito bem feita, assim, né? Eu acho assim, antigamente a orientação era não falar em suicídio. Porque historicamente, Romeu e Julieta é um suicídio, é uma história de suicídio, talvez a que mais foi repetida no mundo, né? E consta que depois do Romeu e Julieta houve um aumento do número de suicídios naquela região. O livro do Goethe, né, o Werther, né, que também o personagem acaba no suicídio, consta que à medida que o livro foi se tornando conhecido na Europa, o número de suicídios aumentou. Não sei se é fato isso, né, ou se a partir do livro você prestou mais atenção nos casos de suicídio que já iriam ocorrer de qualquer forma. Eu não sei isso. Até há pouco tempo, o que se fazia era fazer de conta que não houve suicídio, devido a esse receio do contágio. E por isso não se falava. Mas a orientação que agora a psiquiatria vem dando através das suas entidades, né, é que se aborde o suicídio, mas abordando de que maneira? Mostrando o sofrimento que ele traz, não só na pessoa que acaba morrendo, mas nos amigos, nos familiares, né? Revelando a realidade do que é. Não há glamour no suicídio, há só tragédia, há só sofrimento no suicídio. E apontando os caminhos para prevenir esses quadros, né? E para tratar quando a pessoa está com essa ideia de suicídio, né? Divulgar que praticamente quase todas as pessoas que acometem suicídio têm alguma doença mental. Não todas, mas quase todas. A doença mais comum é a depressão. A segunda doença é o uso de drogas e álcool, a terceira é a esquizofrenia. Então, se a abordagem é assim, né, explicando do ponto de vista realista do sofrimento e apontando as soluções, é uma abordagem que ajuda. Eu acho que Romeu e Julieta não ajudam, né? Enaltece o suicídio, né? Este seriado que nós vimos, né, depende de como é feita a leitura dele, né? Porque de repente a leitura pode ser de fazer todo mundo se identificar com a Hannah, achar que ela era uma vítima mesmo de todos e que ela não tinha outra saída. Se passar essa mensagem é muito negativo, né? Agora, se não passar essa mensagem, se for possível essa discussão e mostrar o outro lado da história, aí se torna positivo. Daí. Então, a princípio, não podemos ter tabus, né? Temos que falar. A questão é a forma de abordar, que eu acho que é a mais importante, né? E a imprensa já vem abordando mais e vem abordando nesse sentido também. Eu acho que houve um avanço muito grande aí.